E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai começar a meter a mão no Palio mesmo. Vamos começar a resolver os problemas que ele tem. A ideia desse vídeo é mexer na parte do freio. No primeiro vídeo lá eu mostrei pra vocês um pouco como está a situação. No segundo vídeo eu expliquei como que eu comprei o carro, como que foi esse trâmite aí de comprar esse carro de leilão. E agora tá na hora de começar a deixar ele apto para eu poder fazer a transferência, porque eu não quero ter rolo aí. Quero passar pro meu nome tudo, e aí depois a gente começa a trabalhar, dar uma melhorada na lataria, ver o que a gente consegue a mais aí da parte de mecânica, etc. Mas primeiro passar pro meu nome. Então vamos começar no vídeo aqui e deixa eu explicar para vocês como é que tá a situação do freio. Então aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no meu pé lá. Quando a gente freia, o pedal vai lá no fundo. Então não tá funcionando o freio aí. Eu já dei uma olhada lá na frente e tem fluido. Então estou pensando em fazer uma sangria, alguma coisa. Deixa eu mostrar ali para vocês. Bom, o capô já estava aberto, por isso que não deu estouro quando eu puxei lá. E aqui tá no nível. Uma coisa interessante aí, eu não sabia que o Palio usava embreagem hidráulica. Que nem o Ford Ka, por exemplo, ele tem embreagem hidráulica lá, que a gente já fez aquele servicinho de trocar o cilindro mestre. Serviço me dá pesadelo até hoje. Aqui do lado sai a mangueirinha que vai para alimentar o cilindro mestre. Então legal saber aí, usa o mesmo fluido, né? Então a gente vai de repente fazer também uma sangria no futuro aí dessa parte. Se tem um cilindro mestre lá dentro, significa que tem um atuador aqui embaixo dessa parte da bateria. Olhando aqui dentro, ó, fluido tem, tá? Tá bem preto, isso é verdade. Eu vou pegar uma seringa, vou esgotar o que der aqui desse reservatório, botar um fluido novo e aí começar a fazer a sangria. Eu poderia já tentar pular realmente para trocar de repente o cilindro mestre em si, só que se a gente não precisar trocar, melhor, né? Talvez só esteja com algum ar, alguma coisa presa, vamos ver, vamos descobrir isso aí. Pegar uma seringa, pegar um pote, botar umas luvas para não me sujar muito, tá tudo meio imundice, né? E vamos partir daí. Vamos começar o nosso serviço aqui na câmera normal, depois, que vai demorar, né? Mas depois eu coloco no time-lapse. Tentar não sujar nenhuma lataria nem nada com fluido de freio, porque isso aqui é um veneno, estraga a tinta aí, né? Poderia ter uma seringa maior, mas não tenho, estou usando uma de 20 ml aqui. Comprei numa agropecuária. Eu, se eu não me engano, eu já vi maior seringa aí. Coisa para cavalo e tal. Mas vamos lá. Esse fluido velho aqui, depois eu vou colocar na reciclagem para eles darem uma destinação correta. Olhando aqui dentro, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Não tá preto, mas não tá limpo. Tá uma cor esquisita, né? O carro ficou mais de ano parado aí, eu acho que é uma boa fazer a troca. A verdade é que o fluido de freio tem validade. E o ideal seria a gente fazer a troca de todos os carros, né? Eu vou comprar aquela ferramentazinha para dar uma conferida na questão do... Acho que ele mede a umidade, alguma coisa assim, quanto chupou de umidade no fluido de freio. Quero comprar isso aí para conferir ali dos carros, mas até onde eu sei a recomendação é de 2 em 2 anos fazer a troca. Bom, vou esgotar aqui, já volto para continuarmos. Assim, não vou mentir pra vocês dizendo que é novo, né? Isso aqui é de 2015. Isso aqui meu primo me deu, acho. Que ele tinha lá guardado. Vou primeiro botar esse, depois a gente faz uma troca direitinho, né? Com DOT 4, de repente, tudo certinho. Porque vai que eu faço essa função aqui e daí eu tenho que trocar o cilindro mestre. Vou perder, né? Então vou botar esses aí mesmo. Por mais que eles não sejam 0 km, algo me diz que eles vão estar melhores que o que estava ali no carro. Estão vendo as bolhas de ar aqui, né? É ar que fica nessa parte de cima aqui do cilindro, do reservatóriozinho. E eu vou ter que, à medida que eu vou sangrando, eu vou ter que ir subindo aqui, né? Mas beleza. Fluindo bem. Agora eu vou pegar uma ferramenta especial aí para fazer sangria.
Não é que eu gostaria ainda, mas eu acho que vai resolver. Eu queria comprar aquela ferramenta que é tipo uma pistolinha assim, que tu vai bombeando e vai fazendo vácuo. E aí quando tu abre ali a linhazinha, né, pra fazer a sangria, ela chupa o fluido. Eu acho que deve ser muito boa pra fazer aí. Esqueci de comprar, tô fazendo a função, vamos fazer do jeito antigo. Que não é bem o jeito antigo, não tem ninguém pra pisar ali no pedal pra mim. Então eu mesmo vou fazer. Pegar um spray desses aqui, ó. Encaixar uma mangueira nesse canto, nesse lado aqui. Esse lado aqui. E aí eu vou apertando e vai sugando de dentro ali realmente esse fluido. Vou botar uma mangueirinha de silicone, alguma coisa, uma mangueirinha cristal, que feche bem o tamanho. E aí eu vou fazendo para dentro de um reservatório. Vou começar ali e eu mostro para vocês. Vamos lá, vocês estão vendo junto comigo aqui a situação. Não tinha desmanchado nada antes. Será que isso aqui é assim? Solto assim? Vai saber. Vamos dar uma conferida aqui. Sem óleo. Mas também o carro está parado há muito tempo. Não sei se isso quer dizer muita coisa. Mas olha a crosta. Que loucura, meus amigos. Bom, aqui está o negocinho do freio. Vou passar uma escovinha aqui, vou dar uma limpada nisso. O freio de mão está funcionando bem. Senão acho que eu não falei antes, mas está funcionando muito bem. Vou dar uma limpada em tudo isso aqui. E aí vamos começar o serviço. Bom, dá uma boa limpada. Mas em compensação o chão tem que passar uma vassoura, porque Jesus. Já fiz isso aí em outros vídeos, mas vamos lá. Mangueirinha aqui, ó. Encaixa certinho. E aí vai dar pra ver quando estiver saindo aqui, ó, o fluido velho, as gotas e tal, vai dar pra enxergar. Já tirei aqui a borrachinha. Agora só questão de encaixar a mangueira, mas antes eu tenho que pegar a chavezinha. Deve ser uma 7, alguma coisa, vamos ver qual que é. É uma 7 realmente. Ó, vocês estão com uma vista melhor que a minha. Aí. Vamos ver. Aham, vai soltar. Vamos encaixar a mangueirinha aqui. Soltei. Acho que assim não vai dar boa, não. Vou tentar desse outro lado aqui. Aí. Agora sim. Soltei aqui. Vamos ver se vai ser suficiente. Deu uma boa soltada. Vamos puxar aqui um pouco agora. Nada, hein? Vamos tirar o sangrador e vou ver se ele não está entupido. Bom, tirei o sangrador fora. Vou passar um WD aqui só para conferir, mas não sei se está entupido não. Mas não saiu nada de fluido aqui. Tirei o sangrador e está sequinho aqui atrás. Bom, botei um WD. Saiu direitinho aqui, o sangrador não está entupido nem nada. Dei uma boa limpada. Agora o que eu vou fazer vai ser botar um pouquinho de graxa na rosca. Só na rosca aqui, ó. A graxa não é para se misturar aí com o fluido. Aí. A ideia de botar a graxa na rosca é ajudar na vedação aqui do sangrador quando a gente estiver fazendo a sangria. Nada aqui ainda.
Vou colocar ele de novo aqui no lugar, vou deixar a mangueira encaixadinha. E vou dar umas pisadas no freio lá, só pra gente ver se movimenta alguma coisa pra cá. Eu não vou deixar ele preso, vou deixar ele aberto, porém com a mangueira. Aqui, ó. A ideia... Aí. A ideia é ver se a gente consegue fazer passar. Se eu tivesse um negócio mais forte de vácuo aqui, acho que ia ser até melhor. Vou pensar. Mas enfim, vou dar umas pisadas no freio lá. Me digam aí se apareceu o fluido. Nada de fluido ali atrás, mas aqui, ó, eu tinha deixado quase até a boca e eu dei 2 pisadinhas no freio e olha o quanto já desceu. Interessante, hein? Vamos voltar lá, continuar aqui, parece que alguma coisa está acontecendo. Para algum lugar esse fluido está indo e olhando embaixo. Ali tem um pingo, mas eu acho que não é essa quantidade, parece um óleo, alguma coisa. Vamos lá, vamos continuar. "20 bombadas, nada aqui, vamos lá pra frente. Vou dar uma soltadinha nas linhas aqui, quero ver escorrer aqui o fluido, depois eu lavo, azar. Eu dei várias bombadas e não fez mais nada, tá? Então quero dar uma soltadinha do lado de cá e vamos ver se vaza ali embaixo. Pode ser que o cilindro mestre realmente esteja detonado, né? Ver que chave que é. 11? Quase que eu virei. Olha aí, não é que é 11 mesmo? Se fosse um Fusca, de certo era só completar o fluido e tava feito. Vocês têm um trava-rosca aqui, cara? Tem 12, mas não tem 11. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente tá pela diversão. Não temos pressa. Ah, olha ali, ó. Parece que começou a dar uma vazadinha. Bem aqui aqui, ó. Ali, ó, também tá mais escurinho. Com certeza. Bom, com certeza deu uma vazadinha. Que pra mim indica que tá chegando aqui. Eu tinha dúvida se o fluido tava chegando nessa parte de baixo aqui. Talvez tenha que ser feita a troca do reparo, que eles chamam, né? Que é dentro do cilindro mestre. Isso aí vai ser uma fase 2. Ah, que cheiro de ferrugem. Que loucura. Vamos lá. Mão esquerda, né? Por quê? Ah, gurizada. Ele dá uma volta e tranca. E como é baixo isso aqui, bato. Velho, né? Já tô sentindo dor nas costas. Eita porra. Tá saindo aqui, ó. Então, esse aqui é pra frente, na verdade, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu parafusar de novo. Vou soltar o de trás. Quero ver sair de trás e depois eu vou soltar esse aqui que é o que vai lá pra trás, ó. Tem a válvula de retenção que vai pras rodas lá de trás. Vamos ver. Bom, tentei outros jeitos, não deu. Tô agora usando uma seringa aqui pra ver se eu consigo dar um vácuo e puxar o fluido.
mas vem muito pouco, muito devagar. Tô achando que qualquer coisa eu vou tirar o cilindro mestre lá na frente. No mínimo pra dar uma conferida, talvez trocar o kitzinho de reparo dele. Porque não tá querendo vir mesmo. Estranho. Se tivesse entupido, travado mesmo. Queria poder dizer que eu resolvi aí, que eu dei um golpe de sorte, mas não foi o caso. Tentei aqui, não tá saindo aqui atrás. Vou tirar ali aquele conjunto. Vamos lá. Vou tirar aqui o cilindro mestre. Vou esgotar o que der aqui do reservatório. Depois vou soltar aqui os caninhos. Já vou botar alguma coisa aí embaixo nos jornais e coisa porque vai vazar com certeza. Soltar essa mangueirinha que vai lá para pro cilindro mestre de embreagem. A embreagem está muito, muito leve. Também parece que não está funcionando direito. Descobriremos. Mas vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí porque eu quero, chegando no final da tarde aqui, eu quero ver se eu precisar comprar esse cilindro mestre. Amanhã de manhã é sábado. Já quero ir lá na Helicar e comprar. Falei pra vocês que eu ia mostrar quando tivesse alguma coisa interessante. Olha lá dentro. Olha aqui. Tem um lodo no fundo ali. Tirei a peneirinha. Tinha uma peneirinha ali. Olha a sujeira. E tem esse lodo. Tirei o que deu aí. Mas agora sim. Queria esgotar, né, o reservatório o máximo que desse para não vazar tanto para baixo, mas agora sim vou soltar ali os parafusinhos e voltamos na hora de soltar as porcas que fixam o servo-freio aqui no hidrovácuo. Tirei o reservatório aqui, no calor do momento esqueci de filmar. A primeira coisa que eu tive que fazer foi soltar essa braçadeirinha aqui da embreagem, do cabo que vai para o atuador, no caso lá para o cilindro mestre, né? Soltei ela, para soltar ela botei uma chave de fenda e só girei pro lado. E o reservatório, só puxei pra cima. Tá aí ele. Uma das borrachas saiu, a outra ficou. Que eu já vou passar uma água, né? Pra não ter risco de cadela ficar lambendo nem nada assim. Mas, ok, saiu. Peguei a seringa, peguei mais um tanto do que tinha ficado de fluido aqui dentro desses trequinhos. E o acesso ficou bem mais fácil agora para tirar o cilindro mestre. Antes eu acho que eu tinha falado do servofreio, né? Isso aqui é o cilindro mestre, esse ali é o hidrovácuo, daí o conjunto que eles chamam de servofreio. De ajuda na freagem que deixa mais macio. Bom, vamos lá. Vou seguir aqui, soltar aqui todo o restante, tirar fora esse cara e aí vamos fazer um estudo nele ali na bancada. Soltos todos, os 4, ó. Tudo solto embaixo também. Deixei a válvula, eu acho que é uma válvula restritora de pressão, é equalizadora de freio, não sei como é que é o nome dessas válvulazinhas ali embaixo, mas eu sei que elas são pro freio traseiro lá. E agora a questão de soltar ali essas porquinhas, tá com cara de ser uma 13. Vamos soltar e ver o que acontece. A arruela, a porca, não estavam muito apertadas. E agora tem que tirar esse caninho para fora aqui. Esse aqui também. E olha aí. Saiu. E agora? Bom, agora vamos seguir aqui no processo, mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. E vocês vão ver aí o desmanche de todo o cilindro mestre, vão ver se a gente identifica alguma coisa danificada, vamos ver como é que ele funciona aqui dentro. E eu vou dar uma arrumada em tudo isso aqui para começar o próximo serviço com organização, fazer direitinho e manter o nosso padrão. Testa amassada é da lanterninha. Não percam o próximo vídeo, a gente vai continuar a função aqui no Palio. Foi um pouco além do que eu imaginava, eu tinha esperança assim que eu ia fazer uma sangria e ia ficar resolvido, mas não foi o que aconteceu. Se inscrevam aí no canal se não estão inscritos, deixem um like se vocês gostaram, compartilhem com alguém que ainda vai gostar dessa série. E é isso aí, meu grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo.